Vocês pediram nos comentários a segunda parte do vídeo sobre a origem do Islã, e hoje é o dia dela. Se ainda não assistiu a primeira parte, assista primeiro, pois teremos referências a ela neste vídeo, e para que você tire mais proveito, é melhor que você já tenha assistido a primeira parte. É só clicar no card aqui em cima, ou no link que está na descrição do vídeo. Agora que você já assistiu a primeira parte, vamos continuar falando sobre a segunda parte na divisão do Islã. Mas antes, clique aqui embaixo em inscrever-se, dê o seu joinha e também ative o sininho para sempre ser avisado quando vídeos novos forem postados aqui no canal Tubepédia. Num período de 20 anos, o profeta Mohammed havia centralizado em si todas as decisões a respeito da fé islâmica. Antes de morrer, ele revelou uma mensagem que alertava a comunidade sobre sua condição humana e que sua posição era insubstituível, pois ele era o último dos profetas. Em 632, ele morre em Medina, deixando seus seguidores sem o esteio de sua liderança, gerando um grande vazio político e religioso, pois até aquele momento, os muçulmanos se dirigiam diretamente ao profeta para encontrar soluções em questões sociais, políticas ou pessoais. Surgiu a questão: quem irá suceder o profeta? Desse ponto em diante, surge uma divisão entre os muçulmanos. Um grupo defendia a ideia de que houvesse uma eleição entre os seus companheiros para escolher o sucessor do profeta, que seria chamado de califa. Já o outro grupo alegava que a família do profeta deveria ser escolhida para liderar a comunidade muçulmana e apontaram Ali, genro do profeta, como o imã. Perceberam que um grupo citou o califa e outro o imã? O que significam esses termos? Califa é a designação dada ao líder religioso da comunidade muçulmana ou chefe de estado em um califado. Já o imã, que vem da palavra árabe que significa bem guiado, é usado para designar o sacerdote muçulmano que dirige as preces na mesquita. Nessa disputa, o grupo que defendeu a ideia da eleição de um califa se saiu vencedor. Abu Bakr, sogro do profeta, foi eleito o primeiro califa. Mesmo com a definição do primeiro califado, se estabeleceu um conflito interno no domínio diante do poder. Nessa questão estavam envolvidos os selinenses, que foram aqueles que acolheram o profeta e eram importantes em Medina, os mequenses, que fugiram com o profeta de Meca para Medina, que foram os primeiros convertidos e os seus companheiros, e também a elite coraixita de Meca, que inicialmente, como falamos no vídeo anterior, perseguiram o profeta e seus seguidores, mas que neste ponto da história já haviam se convertido ao Islã. Certamente você já deve ter ouvido falar, em especial nos noticiários, a expressão os muçulmanos xiitas e os muçulmanos sunitas. Quando surgiu essa, podemos dizer, divisão entre os muçulmanos? O surgimento desses dois grupos dentro do Islã está relacionado com a sucessão do profeta Mohammed. Mesmo com a eleição do primeiro califa, aqueles que apoiavam a ideia de que a família do profeta deveria liderar a comunidade muçulmana não a abandonaram. Como falamos anteriormente, a ideia deles era que Ali, genro do profeta Mohammed, assumisse a liderança. E desse posicionamento vem a palavra xiitas, que traduzido significa seguidores de Ali. Atualmente, os xiitas representam em torno de 10 a 15% dos muçulmanos no mundo. A corrente sunita não apareceu ao mesmo tempo que a xiita. Ela surgiu depois, como uma oposição aos omíadas, e se deram o nome de sunitas, por serem aqueles que seguem a Sunna. Na primeira parte do vídeo sobre a origem do Islã, nós falamos sobre a Sunna, que reúne os registros de ações e dizeres do profeta. Para facilitar o entendimento, a Sunna seria outro livro diferente do Alcorão. Mas quem são esses omíadas, os quais os sunitas se opuseram? Lembra da tribo coraixita, que inicialmente perseguiu o profeta e seus primeiros seguidores?
Então, eles se converteram ao Islã depois, e dentro desse grupo havia um clã, o clã Omíada, que foi um dos últimos dos Quraishitas a se converter ao Islã. Com o passar dos anos, o poder do califa estabelecido com a morte do profeta foi passando de mão, conforme morriam os califas. Um desses califados foi o Omíada em Damasco, e foi a este que os sunitas se opuseram. Resumidamente, os sunitas defendiam a eleição do califa em vez de a descendência sanguínea do profeta defendida pelos xiitas. Uma das diferenças que hoje existe entre essas duas correntes muçulmanas é que os sunitas seguem, além do Alcorão e da Sharia, a Sunna. Já os xiitas não seguem a Sunna, mas somente o Alcorão e a Sharia. No primeiro vídeo, falando sobre a origem do Islã, nós explicamos sobre o que é o Alcorão, a Sharia e a Sunna. No decorrer da Idade Média, uma série de conflitos aconteceram entre sunitas e xiitas, sendo que a maioria desses conflitos tiveram relação com as sucessões políticas no poder dos califados. Essas correntes islâmicas deram origem a grupos fundamentalistas religiosos. Dois deles são o Hezbollah, de origem xiita, e o Hamas, de origem sunita. Essas organizações costumam perseguir pessoas que fazem parte de outra corrente de pensamento. Quer saber mais sobre os grupos fundamentalistas islâmicos? Então escreva aqui nos comentários fundamentalistas. É importante destacar que existem de fato esses e outros grupos fundamentalistas islâmicos, mas isso não significa que todos os muçulmanos seguem um tipo de linha extremista. A imensa maioria deles são pessoas pacíficas. Agora que você conheceu um pouco mais sobre o Islã e o surgimento das correntes xiita e sunita, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Na descrição do vídeo, você vai encontrar um ótimo livro que fala um pouco mais sobre esse assunto. Comprando o livro, você aprende mais e também ajuda o canal do Bipédia. Muito obrigado por sua atenção. Até mais!